Now the subject is NFTs. They're known as non-fungible tokens, or NFTs. NFTs are exploding in popularity. This is a technology that will forever change the way people interact. So it is happening whether you understand it and like it or not. This phenomenon is moving. Bem-vindos, então, a mais um episódio aqui do podcast da VNFT. Quarta temporada, 45 episódios, e hoje temos o Luiz Lemos, da Hedera. Bastante tempo em cripto, né? Nós nos conhecemos aí em Curitiba há um tempo atrás, quando cada um representava uma chain, na época de NIR e tudo mais. E hoje trazendo informações da Hedera, que é pouquíssimo conhecida, quase muito pouco em cripto em geral e ainda muito menos em NFT, né? Mas que vem fazendo um trabalho há muitos anos, desde 2017, se não me engano, né, Luiz? Oficialmente ali 2018, 2019 mais ativamente, com NFTs a partir de 2020, 2021, né? Exato. Mas a Hedera já está no ar aí desde 2018, 2019. É uma das poucas aí que continua ativa e se mantendo firme e forte e com grandes negócios por trás, se puder falar depois. Sim. Então, se apresenta aí para nós um pouco, Luiz. Fala quem é o Luiz Beleza. e como é que caiu em cripto. Primeiro, obrigado, Jean, pela oportunidade por estar aqui contigo, sempre um prazer. Então, eu sou uma pessoa, eu sou empreendedor por natureza, mas em 2018, 17 para 18, eu decidi que eu precisava entender essa tecnologia por trás, né, das moedas. Não a moeda em si, mas a tecnologia. O que fazia isso ser interessante, né? E aí comecei a fazer algumas pesquisas e tal, e acidentalmente eu caí num vídeo de um Mike Malone, excelente o vídeo dele, explicando sobre dinheiro, sobre inflação, sobre dinheiro, um vídeo espetacular. No finalzinho do vídeo dele, ele falava da Hedera. Falava de uma empresa no Texas, não sei o quê, parará, estava, e comentou Hedera. Aí eu peguei, deixa eu entender essa Hedera. Aí entrei na Hedera para entender e fui ver que ela não era um blockchain. Então, até então, assim, eu só conhecia as tecnologias usando blockchain, né? Basicamente, a tecnologia blockchain. E a Hedera, o Dr. Leemon Baird, que é um dos fundadores, né, o CTO, ele criou uma nova tecnologia chamada Hashgraph, que ela tem, obviamente, a mesma função dentro do processo, mas usa uma tecnologia diferente. Pois bem, aí depois disso eu caí na Hedera, ali para o final de 2019, início de 2020. Aí comecei a participar da comunidade, para entender, porque eu não era desse mundo, não entendia nada desse mundo, e eu precisava participar, sou curioso mesmo. E dentro desse percurso, dentro da Hedera, eu passei até chegar em 2022, no início de janeiro de 22, final de 21, início de 22, onde eu mergulhei dentro de um projeto específico. Então, dentro desse projeto, eu acompanhei todo o percurso de criação, todas as etapas, os projetos, os clientes, várias questões. Eu já participo dele já há mais de 3 anos e meio, quase 4 anos já, né? Agora no final do ano, fazem 4 anos. Farão 4 anos. A H-Suite, exatamente. Legal. Que tem uma história bem interessante que a gente depois pode falar sobre isso também, mas eu participei desse projeto desde o nascimento dele, né, vamos dizer assim. É interessante que a gente começa a entender sobre dinheiro, que você falou, né? Depois que a gente cai em cripto. Porque cripto nasceu, porque Bitcoin nasceu, e aí tem toda a explicação do porque o dinheiro não é falho, no caso, o atual, né? É verdade. Então, nesse tempo e tudo que você está em cripto, em Hedera e tal, foram vistos alguns desenvolvimentos de projetos, inclusive dentro da H-Suite. Ele teria alguma coisa relacionada ao NFT ali dentro também? Sim, tem. Assim, isso é uma outra coisa que eu sempre, até quando falo, a gente costuma associar NFT à figurinha do macaco, né? Exato. O macaquinho do Neymar lá, né? Aqui no Brasil, pelo menos. O intuito aqui nosso é justamente mostrar todas as amplitudes que ele pode chegar. Isso é muito bom, porque realmente a NFT, ela é uma classe, né, de token completamente aberta. Então, assim, o mais importante não é a tecnologia, até para falar a verdade. O mais importante é o seu modelo de negócio.
Uhum. E aí, como que a NFT pode te ajudar no seu modelo de negócio? Então, Uhum. ela é um instrumento, ela é uma ferramenta, né? Ela deixa de ser o foco, né? Porque, por exemplo, na questão do macaco, o que que é o foco? É a arte, né? Esse era um dos focos. O segundo foco associado era você participar de uma comunidade. Então, se eu tinha aquela figurinha, eu participava daquela comunidade. Então, assim, era como a minha carteirinha do clube, né? Eu faço parte desse clube. Isso. Então, você vê que a tecnologia que é a NFT, ela habilita modelos de negócio. Qual que é o modelo de negócio? Participar de uma comunidade, de um clube, Isso. né? Qual o instrumento que eu uso para mostrar que eu faço parte desse clube? Um NFT, né? Ele virou um símbolo de Então, status, nesse oi? caso, né? Ele virou um símbolo de status que dava acesso à comunidade. Mas lógico que quando você vai aprofundar lá o projeto, você sabe que ele era muito mais do que apenas isso. Senão não levantaria 500 milhões de dólares. Mas Isso. essa base mesmo. Você pode Mas acoplar. é o mecanismo, né? Ou seja, assim, Isso. você usar a NFT como uma ferramenta para o seu modelo de negócio. Pode ser ele uma comunidade, pode ser ele um clube, pode ser ele uma série de coisas. Então, esse olhar diferente para esse termo NFT, ele abre muitas portas. E aí eu posso citar aqui alguns exemplos mais alguns inusitados, mas vou falar sobre o projeto da H Suite especificamente em determinado momento. Nós precisamos fazer um levantamento adicional extra de fundos, né? Quando você já tem um token lançado na comunidade, quando você vai fazer uma venda de um token mesmo, o fungible token, né? O que que acontece? E seu token está sendo negociado num DeFi, numa DEX. O que que acontece? Você precisa anunciar que você vai fazer a venda do token. Quando você anuncia que você vai fazer a venda do token, os snipers, né, o pessoal, os caçadores de tokens, de launches, eles ficam monitorando as redes. Então, quando acontece esse processo, eles sabem que muita gente vai comprar. O que que eles fazem? Eles entram rápido, compram um monte de token, jogam o preço lá para cima, né? E aí, quando o preço vai lá para cima, que você, que é aquele cara da comunidade que queria comprar o token, acaba comprando o token com um preço mais alto. Esse token continua subindo, de repente o cara faz um dump no token. Puf. Aí, ou seja, a sua comunidade, que era quem você queria que comprasse o token e tudo mais, fica prejudicada, acaba comprando o token mais caro do que deveria e fica com prejuízo na mão, né? Uhum. Então, na época, a gente usou o mecanismo de NFT. A gente gerou uma NFT, que era um escrow NFT. Essa NFT te dava um direito de receber um airdrop de tokens naquele quantidade que você tinha comprado na NFT. Então, era um mecanismo diferente de Você vê você aquele fazer potencial. de você fazer o seu negócio, né, um Uhum. lançamento de um token, por exemplo, de forma mais justa, Sim. né, porque aí não há, quando você vende NFT, o preço está fixo, você não está numa DEX, se você botar na DEX, o preço, né, fica variando, então o preço era fixo, e a partir disso você faz um fair launch. Então, assim, um lançamento justo, mais justo, né? E aí, com o passar do tempo, você pode implementar dois mecanismos. Você pode marcar uma data, fazer o airdrop direto do token. Obviamente, quando você faz o airdrop direto, essas pessoas vão para a DEX para vender o token, negociar o token. Mas sem o Algumas sniper, né? seguram, mas sem o sniper, exatamente. Ou você faz o vesting, né? A pessoa que Uhum. compra NFT, para quem está lançando o token, a melhor opção é o vesting, que aí você vai liberando uma fatia desse investimento aos poucos. Então você não joga, não faz um dump de tokens no mercado, né? Uhum. Porque você está criando inflação, na verdade, quando você está fazendo isso, né? Isso. O Gerando NFT esses dá o tokens. acesso a você fazer aquele claim, né? A não ser que você faça airdrops Isso, constantes. isso, exatamente. Então, isso não impede que a NFT também seja uma arte. Essa mesma NFT, ela seja uma arte. Isso aconteceu com essa NFT que a gente fez.
na época. AI ainda não era tão comum assim, a gente fez isso em 21, 20, 22, 21 para 22, eu acho. Não, minto, desculpa, 22, foi em 22, 2022. E aí a arte foi gerada em AI, inteligência artificial. E ficou bonito, ficou um negócio legal. Tem gente até hoje que tem NFT e até hoje ela tem valor de mercado para compra e venda e tal, aí sim, por conta da arte. Sim. Né? Porque Ele ela é um ficou legal e colecionável, tudo né? mais. Acaba entrando Virou um colecionável. na parte do colecionável e aí tem toda a explicação nos outros episódios. Mas é interessante mesmo. E Então, ah, nesse caso, você ainda pode acoplar. Vocês trabalharam com IA, né? Mas se você coloca um artista talvez renomado ou conhecido da comunidade, sim, isso traz até outro valor histórico. na época a inteligência artificial era novidade. Então, Então eu acho que o pessoal achou legal porque ficou uma arte legal e tal. Então tinha uma boa parte, obviamente, das pessoas que compraram e né, seguraram essa NFT eram pessoas membros da comunidade, né, que apoiam o projeto, que gostam do projeto e tudo mais. Então tem um valor sentimental também aí nessa que tá, pegada, né? exatamente. Você acaba tendo esse valor, esse link emocional. Eu, por exemplo, no primeiro NFT, eu vendi os três que eu comprei, a primeira vez que eu comprei cripto, eu comprei NFT. Até hoje eu fico, às vezes, olhando aonde que ele tá, em qual carteira, se ele foi colocado à venda, porque em algum momento eu quero eles de volta, sabe? Oh, Tem isso legal, aí. legal. Então, eu acredito que você tem um link emocional grande ali, quando você trabalha dessa forma. Tem sim. E então, assim, esse projeto especificamente é um uso, né? É um uso menos convencional, vamos dizer assim, de um NFT, mas para um efeito prático para o seu modelo de negócio. A gente pode falar, por exemplo, ainda referindo a H Suite, a gente fez usou a NFT que a gente chama de Verifiable Credentials. Então, assim, é uma carteira de identidade. Na verdade, ela substitui o visto de estudante no governo da Malásia. Então, o governo da Malásia decidiu substituir o Visa, né, não é passaporte, aquele carimbo, né, autorização para os estudantes através de uma NFT. Então, o estudante, quando requeria a entrada no país para estudar na universidade, etc. e tal, e a Malásia é muito requisitada lá na região, então vem muita gente de fora. E aí eles criaram né, nós criamos a Verified Credential para que o aluno tivesse isso na sua carteira. E aí foi desenvolvido um aplicativo, o governo malásia desenvolveu um aplicativo também, e aí a NFT estava ali, e aí eles não precisavam mais carregar isso de outra forma, né? Dentro daquele aplicativo estava a NFT que ele podia se identificar. Obviamente é um NFT soulbound, né? Está atrelada à sua alma, então você não pode vendê-la, né? Não pode transferir, ela está na sua carteira. É um SBT, né? No caso, aí seria como um aplicativo do GovBR, por exemplo, que você mostra. Eu não sei o detalhe exatamente do aplicativo, mas é um aplicativo que tem, dentre outras funções, essa função da Porque o aplicativo Verifiable em si, Credential. ele deveria estar na blockchain também, ou não? Não sei te dizer. Eu sei que essa a aplicação com certeza, mas o resto das questões não. Mas o aplicativo tinha essa conexão com blockchain. Não sei se os outros serviços também estão, mas esse aí sim, com certeza. Sim. Acho que vale a pena aqui até voltar na questão da Ideira, por causa do porquê a Ideira e por que não a Ethereum, né? Eu acho que Sim. você pode explicar a questão dos custos, gas e tal, né? Tá. E faz sentido aí ter esses tipos de uso do Como eu expliquei no começo, a Redera não é um blockchain, é um hashgraph. E em função dessa, por que o cara foi desenvolver uma tecnologia nova? A gente tem o trilema das redes, né? Qualquer rede desse mundo cripto aí. Você tem escalabilidade, segurança
né, de acesso, e quando você tem dois deles, o terceiro você não tem. Então, a escalabilidade, segurança e descentralização. Então, você tem que resolver esse trilema. E com os blockchains, por exemplo, o Proof of Work, ele é seguro, extremamente seguro, né? Ele é descentralizado, mas ele tem problema de escalabilidade, né? A rede não dá para você crescer em velocidade, né, de transações e tal, tem suas amarras. E os outros também, a mesma coisa. E aí, o Lemon Berry veio com a solução do Hashgraph. E o Hashgraph, a metodologia, a forma como ele funciona, ele resolveu o trilema. Então, você tem escalabilidade, descentralização, velocidade, enfim, você tem o que você precisa para desenvolver uma infraestrutura que possa ser usada para você passar seu cartão de crédito numa L1. Não estou falando de L2. L2 a gente tem uma série de coisas. Estou falando numa L1, numa rede principal, na camada principal da rede. Esse é um serviço nativo da rede. No Ethereum, você cria um token, você cria um contrato, um smart contract. Na Redera, o token é nativo da rede. Você vai lá e cria aquela entidade. Ele não é um contrato. Não é um contrato inteligente. Ele é uma entidade da rede. Isso traz mais segurança, né, mais agilidade e tudo mais. Mas, fundamentalmente, ela é rápida, então ela permite transações em segundos, 3, 4 segundos, você completa uma transação na rede. Então você manda um token, puf, já está lá. É igual um Visa, igual um cartão de crédito. A mesma coisa você está usando um cartão de crédito. E mais que isso, a gente tem custos previsíveis. Então, nas redes em geral, o que acontece? O custo ele é estabelecido na moeda. Então, quanto que custa isso? Tantos Ethereum ou tantos Sol, sei lá. Então, o valor é naquela moeda. Se o token valoriza, o seu custo valoriza, porque o token quanto custa essa transação? Custa um token, né? Quanto custa o token? Custa $1. Então minha transação vai custar $1, beleza. Aí o token valoriza, vai para $10. Aí quanto que custa uma transação? Um token. Mas quanto é que está o token? $10. Então o seu custo multiplicou por 10 em pouquíssimo tempo, porque, né, a flutuação de mercado e tudo mais, o token, todo mundo quer que o token dispare de preço, não o contrário. Exato. Então, quanto mais o token cresce de valor, fica mais valorizado, mais caro ficam as transações dentro da rede para quem está fazendo negócio. Isso. Né? E o empresário não pode ficar com aquela coisa assim, quanto que vai ser meu custo no mês que vem ou na semana que vem? Chegou a hora de pagar a conta, tá? Quanto é que tá o token agora? Ih, disparou, rapaz. Então não paga hoje não, paga amanhã. Vai virar especulação, né? Então, assim, é importante para quem empreende que você tenha noção dos seus custos. Isso aí. Né? Ou previsibilidade de custos. E a rede tem isso. Então, tem a parte tecnológica, tem isso, tem a parte de governança. A rede ela é governada por grandes corporações, Google, IBM, Mondelez, Hyundai, bancos, enfim. Então ela tem 31 membros hoje, ou 31, 32, 31, acho, que gerenciam essa rede, que determinam as coisas que serão feitas ou não feitas. Então, para uma grande corporação bilionária, por exemplo, que vai tirar uma aplicação dela, que ela vai investir bilhões para fazer aquela aplicação rodar na rede, todo o negócio dela vai rodar ali, ela não quer saber quem é que roda o servidor? É o Luiz lá no Brasil, lá que roda o servidor. Meu Deus do céu, como é que eu vou deixar meu negócio com um cara que está rodando lá? Então, assim, é um conflito muito grande, entende? Na hora que o cara fala, não, quem é que roda o nó? Quem roda o nó vai a Google. Pô, né? Quem é que roda o nó? IBM. Legal. A Mondelez. Tá. Entendeu? Aí o cara fala, não, peraí. É igual se eu for botar meu negócio na AWS. A AWS é melhor que todo mundo? Não. Mas ela dá segurança para qualquer pessoa, apesar de ter caído agora. Mas ela dá segurança e você sabe que o cara está ali para bancar o prejuízo. Até porque o foco da Ideira, se eu não me engano, ela tem um foco mais B2B, né? Mais para emprego, certo? Então, isso dá um peso maior. Exatamente por causa dessa estrutura. Não que ela seja uma rede exclusivamente, a gente tem o varejo também, né, na Redeira.
e não é um varejo grande igual Solana e etc e tal, coisa, mas nós temos um varejo ativo, projetos de NFT de arte, projetos de NFT dos mais variados tipos. Então, existe, tá? Mas ela realmente tem, por esses aspectos, um apelo maior para o mercado corporativo, né? É a governança, é o custo fixo, é a velocidade. Então, assim, essas coisas têm um apelo para quem vai desenvolver um projeto, né? Então, isso é Então, importante. aproveitando, não sei se eu atropelo os conteúdos aí, mas Não, a vai lá. pergunta é sobre aquela questão de gestão de cadeia de suprimento, né? Eu acho que Tá. envolve muito bem esse uso da ideira no atacado, digamos assim, né, para empresas, e que é uma coisa Uhum. que provavelmente ou nenhum país vai escapar, né, de ter essa gestão na blockchain. Então já entra com a questão de baixo custo e com grandes empresas por trás, né? Um outro serviço que a Redeira tem é o HCS. O HCS é o consenso, é o protocolo de consenso. No Bitcoin é o Proof of Work. Tem um protocolo de consenso lá, de força, para poder validar o nó, é como que os computadores entram em consenso com aquela informação, a informação válida ou não válida, né? Valida o bloco. Na Redeira, você tem o HCS, que é o core da rede, na verdade, é Redeira Consensus Services, mas ele tem uma característica muito interessante, porque eu posso usar ele meramente como um arquivo de log, um lugar para registrar um evento. Então, por exemplo, mercadoria, escaneei uma mercadoria, com código de barra. Na hora ele vai lá na Redeira e faz uma inscrição num tópico. Uhum, Vou lá e escrevi no tópico. Como é rápido, é tuk, tá lá. Dois, uhum, 3 segundos, entendeu? Outro, tuk, tuk. E aí, cada tuk desse eu vou registrando de forma. É como se fosse um certificado digital. Cada movimento desse eu estou assinando digitalmente aquela leitura daquele uhum, código de barra. E isso fica numa cadeia com timestamp, com código de horário, a hora que aconteceu e qualquer outra coisa mais que eu queira colocar ali naquele campo de informação. Posso colocar o código do QR Code junto, e aí ele me devolve um hash daquela transação que é imutável. Então, ou uhum, seja, não dá para fazer, não dá para burlar, entendeu? Aquela informação. Pois bem, então, por essa razão, quando a gente fala da cadeia logística que você colocou, você consegue implementar soluções escaláveis, né? Porque são milhares, milhões de produtos sendo lidos ali ao mesmo tempo, você tem que escalar, né? Tem que permitir que você escale. E como você também frisou, a gente já falou, a questão de custo. Eu sei quanto que vai custar cada plip dessa uhum. que eu dei ali de leitura do meu QR Code. E E imutável, aí o né? seguinte, hã? E principalmente imutável, né? Que vai Imutável, depois exatamente. Está para. lá, é verificável, né? Se você tiver acesso, autorização, você pode encriptar a mensagem, o campo da mensagem você pode encriptar. Mas o evento está lá, registrado, né? Público para qualquer um que queira ver, né, aquele evento. E aí o que acontece? Cadeia logística. A União Europeia soltou uma resolução ano passado, acho que foi nosso tempo, eu estou perdendo a referência de tempo, mas eu acho que foi ano passado. Uma lei que obriga as empresas, por questão de reciclagem, né, que é a cadeia produtiva completa, que eles querem Uhum, gerenciar a cadeia produtiva completa, desde dos materiais elementares, o ferro, o aço, né, os materiais elementares, os minerais e tal, até o descarte. Então, para que, por exemplo, você possa fazer o descarte consciente dos produtos que são geridos. E essa lei, ela entra forçadamente em vigor a partir de 2027. Quem quiser vender determinados produtos para a União Europeia tem que seguir essa legislação. uhum, Então, a, isso chama-se, para implementar isso, eles criaram um negócio chamado DPP, Digital Product Passport, passaporte produto digital. E aí o que acontece? Você tem, na verdade, a função de uma NFT dinâmica, que você pode implementar de várias formas, mas eu posso criar uma chamada NFT dinâmica. Então, assim, eu crio uma NFT de um determinado produto,
criei esse produto. Na hora que eu criei esse produto aqui, que entrou na linha de produção, por exemplo, eu já lanço nele, vou lançando para material que ele é composto, de onde veio a matéria-prima, se a matéria-prima, quem é o fornecedor da matéria-prima, quantos por cento por exemplo, uma roupa, quantos por cento de algodão, quantos por cento de látex, quantos por cento de não sei o quê, de onde veio o algodão que foi colhido, e tal. Isso vai ficar na identidade daquele, numa NFT daquele produto. E aí esse produto vai passando pela cadeia logística, E aí vai adicionando no vai para a dinheiro. loja, chega lá na loja, alguém compra, né, aí um dia vai ser descartado, o cara pode pegar a etiqueta, né, ele vai saber onde foi, por onde passou, em que momento que ele foi vendido, qual matéria-prima, aí ele vai poder, isso aqui eu posso descartar desse jeito, daquele jeito, do outro jeito, de forma imutável, e mais do que o imutável, quer dizer, não só mais, o imutável é muito importante. Isso é um ponto um pouco mais técnico, mas, por exemplo, hoje eu posso fazer tudo isso dentro da minha empresa, usando os meus sistemas, e isso vai ficar dentro das minhas bases de dados fechadas. Exato. Se eu quiser que um cara que cuida do descarte desse produto tenha acesso a essa informação, eu tenho que colocar isso num repositório público, que alguém consiga ver. Esse repositório público pode ser apagado, pode ficar fora do ar e tal. Então, o cara que vai fazer o descarte lá, eu posso fechar minha empresa. Minha empresa quebrou, não tem mais. Na hora que o produto vai ser descartado, essa empresa já não existe mais. Eu não tenho como consultar as bases de dados dessa empresa. Então, esses dados precisam estar num lugar público, né, com acesso aberto, imutável, para que daqui a 10 anos, quem for descartar aquela mercadoria consiga ter acesso às informações. O público ainda é também questionável, né? Você pode fazer um sistema privado para determinadas pessoas poderem ler. Aquelas blockchains. O público. A rede é pública, mas o dado pode estar criptografado, encriptado, né? Mas o evento está registrado lá. Eu posso não conseguir entender o que foi registrado ali naquele evento. Mas se eu for lá pegar o ID, por exemplo, peguei o ID dessa camisa. Aí está o ID aqui, aí eu vou escaneio, ele vai me levar para a rede, né, da redeira lá, aí vai me mostrar lá o ID do produto, uma camiseta, não sei o que, mas eu não sei o histórico dela, não sei de onde veio, quem comprou, não tem nada, porque está tudo encriptado. Entendeu? Então, assim, eu só vou conseguir fazer se eu tiver uma chave ou alguma coisa para poder decriptar isso e ver essa informação mais sensível, se for sensível, né? As empresas normalmente trabalham dessa forma, né? O acesso é privado, criptado, mas em blockchains, às vezes públicas ou às vezes privadas. A gente está acostumado aqui no Brasil, o Brasil é um país muito tecnológico, né? O nosso governo, nosso Estado é muito tecnológico. Isso é para o bem e para o mal. Não entrando nessa seara. Mas, então a gente está muito acostumado aqui com o tal do certificado digital, né? Muito fácil, todo mundo carimba, assina documento, mas isso não é assim no mundo como um todo. Entendeu? E outra, eu tô na Malásia, eu tô na Itália, eu tô na Inglaterra, tô nos Estados Unidos e vou validar um documento. Eu não posso usar um certificado digital do Brasil, não tem validade em outros lugares. Né? Ou até tem, dependendo da raiz, mas enfim, isso não é algo trivial. Se eu usar uma rede dessa para fazer, que é uma rede pública, que tem acesso mundial, global, e fizer esse registro em qualquer lugar, que vai ser aceito. Né? Então, o fato de ser pública, ela permite essa... Você sai do seu nicho, né? A gente não pode pensar só dentro do nosso nicho, a gente tem que pensar que isso é uma escala global, né? Então, para que essas coisas funcionem na escala global, elas tem que ser uma rede distribuída pública e que não tenha dono, porque a empresa pode quebrar e o dado tem que estar lá preservado para futuros usos. Muito importante também, além por exemplo, da roupa que você trouxe o exemplo, né, que é dessa parte da reciclagem, é do próprio alimento para a questão de sustentabilidade ou se ele foi plantado e colhido em zonas corretas, digamos assim, né? Não foi desmatado e tal. Então tem todo esse histórico do alimento, do café, por exemplo, né? Que nós vamos poder traçar. Então é uma forma interessante aí. E se é obrigatório na Europa, depois vai para Estados Unidos, depois vem para o Brasil, então... porque, por exemplo, baterias de veículo, baterias em geral.
que é um item que a reciclagem é muito complexa. Pneu, bateria, são itens que o descarte é muito complexo. Então, tem que ser feito de forma responsável. Esses produtos, quem quiser fornecer isso para a Europa, acho que já ano que vem, se eu não me engano, tem que ter o registro de origem, não sei o quê, tem que estar compliance, tem que estar de acordo, né, com essas regulamentações todas, senão não consegue vender. Uma pergunta. Não necessariamente ele precisa estar em blockchain, mas isso facilita, certo? Eu diria que para esse modelo de negócio funcionar, precisa estar em blockchain, não tem outro jeito, por causa dessa rede pública, Isso. pública e segura. Eu, Luiz, poderia lá criar uma rede, todo mundo pode botar dado aqui na minha rede, beleza. Mas aí eu, Luiz, desapareci, entendeu? Eu, Luiz, fechei as portas. Eu, Luiz, fui lá e editei. Eu, Luiz, fui lá e fiz alguma coisa. Você não vai confiar nisso, entendeu? Você não vai querer botar seu dado. Mas se você está numa rede pública certificada, no sentido de que tem um consenso de escrita, quando eu estou escrevendo nessa rede, o que está sendo colocado lá é válido, eu posso confiar no que está sendo colocado lá, porque de fato é dado válido, foi validado pelo protocolo de consenso e tudo mais e tal, a hora e a data e tal. Então é mais fácil de eu confiar e usar esse dado sem pedir autorização para você. Eu preciso, me dá a sua API aí, me dá a chave da sua API para acessar seu banco de dados, entendeu? Então, na minha opinião, só funciona com blockchain, Blockchain. com Até DLT, né? eu também. Até para a questão de, se for alimentos, né, não ter a questão do alteração de dados, que poderia ser possível. É, Então, acho que é. entra A muito. gente não estava nos planos aqui da conversa não, mas, por exemplo, você falou, eu me lembrei, a gente está trazendo um sensor para o Brasil, que é um sensor para fazer análise molecular de qualquer produto orgânico. Então, pode ser tecido, pode ser uma fruta, pode ser qualquer coisa. Ele faz uma análise biomolecular, então ele gera todo elemento químico, todo elemento biológico tem uma composição molecular diferente. E ele tem uma assinatura diferente. É como se fosse uma digital, né? Cada um tem uma. Então, cada produto tem a sua assinatura digital. E esse sensor, ele coleta essa informação, ele gera esse matriz biomolecular e salva isso no NFT. Eu ia comentar agora, né? Porque não tem como ser um token, é tudo NFT, né? O token É um NFT, tem porque que ser aí único. o que vai acontecer? Vamos supor que eu sou um produtor de azeite na cidade, na região de Minas Gerais aqui. Aí esse azeite tem uma qualificação, tem uma característica específica daquele terroir onde ele foi plantado, etc. Então minha marca tem super valor. Aí eu vou exportar isso para a Austrália, né? Aí isso vai entrar no navio, vai pegar caminhão, vai entrar no navio, vai chegar lá, vai ser descarregado no porto. Quem me garante que isso não foi falsificado em algum momento, né? Eu posso chegar no meu destino, escanear e ver se ele bater com o registro molecular da origem, produto é válido. Isso Então você ajuda bastante em evita fraude. fraudes e amostras, o relatório de amostra, né? Você tem aquele relatório já encriptado, digamos assim. Não é uma Então pessoa fazendo da cabeça dela. Então isso é alguma coisa, isso a gente está trazendo para o Brasil agora. Espero que a partir do ano que vem a gente já possa estar em regime comercial. Vamos ver. Interessante. Isso é pela própria H Suite. Isso é pela H Suite, o lado corporate, que a H Suite tem um lado comunidade e um lado corporate, né? Nossa. Mas roda tudo na infraestrutura da 8-Suite, da H Suite e da Redeira, né, hoje. Massa. Falamos então aí da cadeia de suprimentos, né? E eu acho que tinha mais a questão do identidade da Malásia, que foi falado também, e Isso, RWA imobiliário, né? RWA tem várias soluções, por exemplo. Tem uma. Na Inglaterra tem um barril de uísque que fica sendo. Como é que chama? Fica curtindo, não, como é o nome correto? Vamos deixar dessa forma. Fica lá Reservando. nos barris, né? O uísque eles produzem, fica lá no barril, não sei quantos anos, né? E então eles pegaram esse barril, tokenizaram esse barril,
e venderam para as pessoas antes do produto estar Uma pronto. Está lá no pré-venda aí. barril, envelhecendo, né? Então, assim, você tem uma fração daquele tonel, né? Aquele Isso. tonel de uísque lá. Tem um outro projeto que foi diamantes. Então, o diamante fica num cofre lá, tem um certificado e etc e tal. E aí você compra as NFTs e tal, que baseadas no diamante. Então, você tem uma fração. Se o diamante está valorizando, né, você tá ganhando Como se fosse dinheiro. um ETF cripto. Tem o de imobiliário, que é o Gilmore Estate, né, que é o de real estate de imobiliário, que você compra um NFT, que é uma fração de um imóvel. Uhum. E aí você recebe uma fatia dos aluguéis daquele Sim. imóvel, né? Então tudo é NFT, tudo é uso de NFT. Então, assim, voltando lá no começo, o NFT, na verdade, é um instrumento Uhum. para permitir que o seu modelo de negócio seja viável, porque Uhum. muitos não seriam viáveis se não tivesse NFT, É a né? digitalização da posse. É isso É, que garante muito negócio. exatamente. Uhum. Exatamente. Então, assim, o trabalho que você faz aqui é importante para quebrar essas barreiras, assim, tirar essa Vai visão demorar de ainda, que porque os macacos são os mais famosos e todas as figurinhas são as que você lembra quando fala em NFT. Então, até é, você explicar para a pessoa que tem muito mais coisa por trás disso, vai demorar. Mas temos aí é, 40 e poucos episódios para isso. legal, legal, muito bom. Luiz, deixa eu continuar na questão tinha anotado aqui, o livro da Shibar, né? Que vocês fizeram um livro, e eu acho que tem Nós alguma parte fizemos. NFT envolvido, né? Tem. Então, rapaz, essa história do Shiba era interessante, assim. Que o projeto H-Suite, lá em 2022, ele nasceu com o nome de Shibar, chamava Shibar Network, era um cachorrinho e tal. Era, não é ainda até hoje. E quando ele nasceu, foi muito estressante, porque a tecnologia que estava sendo desenvolvida era para o universo corporativo. E a figura do cachorro era um meme. É. Tava no auge ali, começando os memes e tal. A Redeira não tinha meme nenhum ainda, foi os primeiros memes da Redeira. Então o pessoal entrava no Discord, assim, era uma loucura. O pessoal queria mandar meme, fazer piada. Eu não fazia nem ideia do que era meme, rapaz. Eu nem sabia o que era isso. Que É, diacho de meme é esse? Aí, pô, ficava porra, mandando aquele sapo com cara feia, fumando, e era uma uhum. loucura, uma loucura. Isso deu estresse danado, porque a gente estava querendo vender e falar de coisa séria e o povo só queria fazer palhaçada, 10 entendeu? vezes. Cara, muito louco. Aí acabou que a gente mudou o nome para H-Suite e mantivemos o token do Shiba. O token do Shiba continuou, o Uhum. projeto do Shiba continuou, só que ficou em banho-maria, entendeu? Várias pessoas tinham tokens e tal, todo mundo ganhou token no final das contas, ninguém pagou pelo token. Depois as pessoas compraram, óbvio, mas no início, assim, todo mundo que estava ali e tal, os tokens que foram distribuídos, a gente, ó, agora tem outro nome, vocês podem ficar com o token aí. Fica de E aí o meme. projeto Vai ficou. ser um meme. Exato, e aí ficou. Bom, pois bem, um ano depois, um ano e meio depois e tal, eu até comentei com o pessoal, cara, nós temos que fazer alguma coisa com o Chico. Eu sempre mantive ele ali, sempre estava ali e tal, mas ficou esquecido, porque o nosso foco era a H-Suite. Então, o Shibata estava ali parado há um tempo e nós precisamos fazer alguma coisa com ele, porque tinha uma afeição, né? Já tem E um aí? grupo de holders que eram desde o início, que falavam assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa e tal, pá. Aí eu resolvi pegar o projeto e falar assim, não, vamos construir algo diferente. Vamos sair fora desse universo de meme, que eu acho que a gente já perdeu um pouco o barco da história, e vamos tentar transformar ele num projeto um pouco mais para outras coisas. E aproveitando essas holders e tal. E aí eu criei uma figura chamada King Shiba. Porque era o rei. Ele era o rei da Redeira, porque foi o primeiro token de NFT dentro da Redeira de meme, né? O mesmo personagem, um caractere, né? Dentro da Redeira e falando, então ele é o rei dos outros projetos. E aí a gente usa ele como sendo um cara camarada, amigo de todo mundo. Nós vamos fazer collab com os projetos,
vamos expandir, e ele é o rei da Redeira e tudo mais e tal. E aí fizemos uma imagem, eu fiz uma montagem com a figurinha dele e tal. Enfim, isso tomou vida, tomou outro corpo, e aí a gente decidiu fazer com que usar ele para fazer onboarding de novos membros para a Redeira, para a Web3 e tal. E a ideia que veio, tem um outro colega que pegou esse projeto e abraçou o personagem e falou assim: vamos fazer ele para as crianças. Ah, legal. Então, aí ele criou uma história, nós fizemos um livro, As Aventuras do King Shiba. Dentro desse livro, a gente traz vários personagens de outras coleções de NFT dentro dele, da Redeira. Boa. Outros personagens são representados dentro do livro. Então ele conta a história do reino da Redeira, onde o King Shiba e tudo mais, né, junta todo mundo para resolver os problemas da Redeira. Enfim, bem positivo, assim, um livro bem... O foco é realmente crianças em idade inicial, e aí começam os dilemas. Ah, mas nós vamos falar de Redeira, de Tolkien para criança, a gente não pode e tal. Não, mas não estão vendendo livro, história. Na verdade, um dos primeiras vezes que eu vi um personagem criado dentro da Web3 e vir para o mundo da Web2. A gente tirou um personagem da Web3 e trouxe ele para o universo Web2. E aí fizemos uma vestimenta para ele, né? Então tem uma cabeçona grande de cachorro e É uma tal, mascotinha, né? então. Tem, então aí a gente foi no Tolkien 2049 em Singapura com ele. Fomos em Denver, num evento em Denver com ele. Ele deu entrevista para influencers. Esse colega lá, que mora lá no Texas, mora em Houston, ele usa a vestimenta e vai em leituras de livro para crianças. Então, a próxima sexta-feira ele vai estar numa leitura num abrigo de crianças lá no Texas, lá na cidade, próxima da cidade onde ele mora, e vai ler e fazer leitura para as crianças desse abrigo. E aí ele virou um personagem, nós já estamos no segundo, e o terceiro livro está em lançamento. E nós estamos agora indo com ele para a XRP. A gente vai fazer o lançamento da coleção de NFTs e do token, usando esse método do escrow, né, escrow NFT. A gente vai fazer o lançamento do token na XRP, é o mesmo token que tem na Redeira. A gente está queimando os tokens da Redeira e está remintando esses tokens na XRP. Vai fazer esse fairlaunch lá. E a comunidade da XRP, a gente já vem trabalhando na comunidade da XRP antes, então já tem uma comunidade que já conhece. Então ele hoje participa de duas redes, basicamente. Participa da Ripple e participa da Redeira. E aí vai ter TV para ele também. A gente quer que tenha peças de teatro, a gente quer transformar ele num personagem de fato. O lado Web3 é uma consequência desse personagem do mundo real, entendeu? Então a gente resolveu seguir um caminho, criou o personagem do Web3, trouxe para o mundo real para que o mundo da Web3 possa virar uma comunidade de seguidores, de apoiadores. Que é o que se trata a Web3, né? Comunidade e usar a tecnologia para você, por exemplo, fazer os onboarding, que você falou, citou, mas depois dá para fazer muitos outros benefícios usando os tokens, os holders, e, enfim, conheço bem essa linha. Então foi uma aventura, né? Não só para o King Shiba, mas para a gente também tem sido uma aventura. O artista do livro é um artista brasileiro, Olha. que a gente contratou aqui no Brasil para fazer a arte do livro. As pessoas que trabalham, então, gente, Brasil, Estados Unidos, Indonésia, por exemplo, o boneco, a figura foi feita na Indonésia, a gente mandou fazer lá. Então, assim, é uma equipe bem distribuída, assim, diversa. É uma aventura legal, eu tenho um carinho especial pelo personagem. Você cria, né? Acaba criando, porque... E ele acaba sendo a forma educativa de trazer pessoas para o Web3. Sim. Então, a gente está divulgando, por exemplo, essa mudança. O segundo livro trata da ida, o King Shiba acaba entrando, pega
um portal, e ele atravessa esse portal e cai no mundo da XRP, né? Que é exatamente contando a história da migração que a gente está fazendo com o projeto para a XRP. O terceiro livro já vai trazer um personagem da XRP, né? Já aparecem alguns personagens da XRP no segundo livro, mas então a gente está juntando as duas comunidades, na verdade. Sim. Né? Então tem Faz comunidade da todo sentido, Redeira né? com a comunidade da Ripple. A Web3 é cheia de memes e bichinhos, então para criar histórias é o mais simples possível. Você consegue linkar todo mundo. Mas é um desafio, é interessante. Esse projeto vai completar 4 anos já. Né? E entra o game que você comentou, entra nesse... Não, a gente tem, não, na verdade o Shiba ele tem até um game, mas não é um coin flip, não tem nada associado a NFT não. Mas o outro uso de NFTs importante é exatamente os jogos, né? Então a gente tem um jogo chamado Earthlings, é um mundo, é um jogo classe AAA, ele está em desenvolvimento, já tem uma parte boa dele feita, é uma equipe holandesa, francesa, holandesa, se não me engano, que está desenvolvendo, e aí, obviamente, as cartas do jogo, que são trocadas e etc., são todos NFTs. Então, inclusive eles fizeram pré-venda de token também para arrecadar fundos, né? Também tem isso. Criaram um token também fungível, enfim, tem toda uma estrutura econômica, né, de token, de NFTs e tal, por trás do jogo. Então, o jogo é um jogo de aventura, é um personagem que tem um desafio de aventura, né? E ele ainda não está 100% pronto, não, mas ele já tem para aplicativo no celular, você já consegue jogar usando. Né, é um jogo pequeno, não é o jogo completo ainda, é um jogo pequeno, mas que você já pode jogar, inclusive, no celular. Com personagens do próprio jogo, animais, ou o que é? Saberia? Tem animal, é porque, assim, tem fazenda dentro do jogo, então o cara vai andando, é um personagem, né, o ator principal, vou chamar assim, e aí ele tem as aventuras lá, que ele vai andando, mapeando um terreno lá, uma fazenda, no mato, aí passa por fazendas, por cidades. Porque o próprio Shibar poderia entrar aí dentro do jogo, né? Ou como personagem ou como skin. Isso que também. O Shiba, na verdade, ele foi para um outro jogo. Esse também não tem NFT. Ele tem uma navezinha, aquele joguinho de corrida, né, e tal, assim. Aí ele tem um personagem e tem uma navezinha. Ele vai na nave competindo e tal. Isso também a gente fez. É de 3D, né, modelagem 3D. Personagem 3D, né? Bacana. E aí, mais uma vez, que o artista que fez isso é um cara da Espanha. Cada um de um lugar. Totalmente descentralizado o negócio. Totalmente descentralizado, exatamente. Bacana. E é a forma de você espalhar mais o projeto, porque, de novo, né? E dele é muito pouco conhecido. E se você usa essas formas, você traz a pessoa vai se atentar ao que é a ideia. Assim como você conheceu a blockchain através por causa do dinheiro, então é uma forma de fazer isso. Por exemplo. Eu vou te falar um negócio assim, a gente estava até discutindo isso, o pessoal que a gente trabalha junto há uma semana atrás. Cara, as pessoas não querem saber de redeira, as pessoas não querem saber de tecnologia, elas não querem saber elas querem usar os produtos. Elas querem usar as soluções, elas querem se servir daquilo ali. O resto não interessa para elas. Ela quer saber do seu modelo de negócio, saber como que você vai ajudar a curar a dor dela que ela está sentindo. Exato. Seja emocional, seja de falta de companhia, né, de comunidade, seja um serviço, um produto e tal. Então as pessoas, no geral, não estão preocupadas com isso, entendeu? Quando a gente foca muito nisso, a gente perde, eu acho, a capacidade de atrair as pessoas, né, para a questão. Nós que estamos construindo, a gente tem que abstrair. Óbvio que existe o lado técnico que a gente tem que cuidar,
mas a gente precisa ir além disso, né? A gente Sim. precisa transformar isso numa linguagem, num formato que os outros queiram usar porque é legal usar, é um produto bom para usar, Uhum. né? Se está na Redera, se está na Ripple, se está na NIA, se está na Avalanche, se está, sei lá, qualquer outra rede aí, para quem está consumindo, não Não faz importa. não faz diferença, Uhum. entendeu? Talvez isso aí se aplique para trazer desenvolvedores, né, que gostem, que se identifiquem com o projeto e queiram construir ali. É, eu Talvez. estou no mundo de tecnologia já faz muito tempo. E aí eu te pergunto assim, Linux e o Windows. Tem gente que odeia o Windows, né? Não gosta do Bill Gates, então não quer nem saber de Windows. Tudo dele é Linux. Tem outros que abominam Linux, né? Aí você fala, vou montar a minha aplicação. Em qual data center que eu vou colocar? Pô, posso colocar na AWS, posso colocar na Google Cloud, posso colocar na Microsoft, Azure, enfim, você tem vários lugares. Então, o cara técnico que vai ter que desenvolver a arquitetura do negócio, ele até está, igual você falou aí, o desenvolvedor, ele até está preocupado onde ele vai hospedar, se tem o serviço que vai ser que ele gosta ou que ele desgosta, né? O jeito, por exemplo, a AWS é mais complicada de trabalhar, o Google é um pouco mais fácil, sei lá, deve ser, imagino. Então, se o cara se identifica mais com aquilo ali, ele vai buscar aquilo. No final, todas elas se equiparam meio que nos recursos, nas facilidades, até em custos elas se equiparam, né? O cara seleciona aquela que afeta para o gosto dele, né? Muitas vezes. Então, assim, a gente eu acho que gasta muita energia tentando diferenciar para o público em geral, falar para as pessoas erradas às vezes Pode ser. sobre determinados características. A minha é mais rápida, a minha é um segundo, milésimo segundo mais rápida, a minha é não sei o quê. Então, tanto é que eu evito muitas vezes falar isso. Mas se você tem um grupo técnico, obviamente, de desenvolvedores que quer entender para sentar para fazer código, aí faz sentido, sei lá, explicar para ele, ó, a minha arquitetura é essa, né, paraná, paraná. Mas quando você fala para o público em geral, cara, que vai consumir isso de alguma forma, é, e principalmente que vai ter que perder o medo, né, da tecnologia, a gente tem que abstrair essas coisas, senão a gente não vende, a gente Um não tempo, conquista os corações, né? exato. Que nem, por exemplo, tem blockchains e blockchains. Cada uma, às vezes, tá focada, uma tá para o varejo, outra para o atacado, digamos assim, né? Isso também muda quando a pessoa vai pensar onde ela construir. Mas uma vez eu perguntei, fiz essa pergunta para mim mesmo. Faz sentido a blockchain ela criar sua própria comunidade? Porque, ou não? Respondendo meio que perguntando em cima do que você falou. Por que ela faria isso se daqui a pouco se tudo vai sumir, tudo vai ficar por baixo da terra e as pessoas só querem saber o que está acima, né? Então faz sentido ou por que estão fazendo isso, né? Então, ainda não tem a resposta. Sim, eu acho que a comunidade é um jeito muito bom de você espalhar o seu nome, né? Assim, de se fazer conhecido. O marketing, é uma forma de marketing, uma forma de investimento em marketing, construir comunidades. As marcas, elas vivem muito desse gosto, as pessoas têm que Sim. gostar da marca, Uhum. né? Se identificar com a marca de um jeito ou de outro. Então, faz sentido nesse aspecto criar essa empatia, essa aproximação emocional com as Uhum. pessoas. Elas vão dar preferência para você em detrimento da outra quando tudo que elas tiverem for iguais, quando tudo mais o resto for constante. Tudo Nesse mais caso, sim. constante. Mas, por exemplo, o DEP, o aplicativo que está sobre a blockchain, eu vejo que faz sentido. A Sim. blockchain, eu não sei. Talvez no momento que nós estamos de construção da tecnologia, faça. Mas em outro momento, o aplicativo, o negócio, ou a marca que está construindo em cima da Ideira, ou Solana, ou Ethereum, ela tem que usar isso, a comunidade. A blockchain em si, eu não sei se vai fazer sentido mais. Mas talvez as pessoas migrem para Talvez seja uma essas. etapa, É, exato, acho que é uma etapa, vai chegar enfim. uma hora.
tem muita gente, né? Você tem que aparecer no meio da multidão, né? É, Hoje em dia tá, nossa senhora, tem uma infinidade de redes e tem coisa, muita uma rede loucura. e elas acabam captando, nós já entramos em outra seara, né? Mas elas vão É, captar os usuários, que basicamente são sempre os mesmos, para poder farmar, usar a rede. Em teoria é bom, porque está buscando bugs e tudo mais. Mas depois essa pessoa vai migrar para outro, ou vai. Não tem X pessoas para todas, né? Ainda. ainda Ainda. não, ainda não. Vai haver um afunilamento, eu acho, não tem jeito. A gente vai afunilar isso em algum momento, igual aconteceu com a internet mesmo. Tinha não sei quantas empresas no início dos anos 2000, aí vai aquela quebradeira e tal, Paraná, e depois só quem foi mais resistente. Aí hoje você tem as Big Techs, né? Big Techs nasceram, a exceção da Microsoft, vamos dizer assim. Oracle, que já existia antes também, mas Google e a AWS, a Amazon só surgiu depois da internet. Então, assim, é uma consolidação. Acho que vão ficar algumas aí, umas 10, 15, nem 10, no máximo 10. Eu Sim. diria que ficaram umas 5 maiores, assim, que vão representar, sei lá, elas juntas vão representar aí 70% do mercado. E as outras Pois vão é. brigar pelos 30% restantes, né, do mercado. E esse 30% é grande ainda. Então, vai ser Ele é grande, né? grande. É nicho, né? Eu falo sempre, você tem que, quando você é empresário, por exemplo, você tem um negócio, você está preocupado com, óbvio, você está entregando um valor para a sociedade, e se você não entrega nada que tenha valor, ninguém vai comprar. Isso é legal. Mas no frigir dos ovos, você vai olhar para a última linha, né? Quanto é que sobrou aqui dessa operação, né? Uhum. É, não é necessariamente o tamanho, mas é a rentabilidade. É uma rentabilidade atrativa, né? Então, às vezes, um nicho ela vai te dar mais rentabilidade atrativa do Usuários. que uma massa, né? Então, é o que Exato. você falou, tem espaço para todo mundo, mas os nichos também são muito valiosos. Uhum. A Né? conversa podia ir longe, mas vamos finalizando aqui, porque o assunto nunca acaba. Luiz, o que que você vê aí de futuro para Luiz, para Edeira e para Gasuite aí nos próximos 12 meses, 18 meses? Cara, assim, a gente tem um plano. O Luiz, eu faço diversas coisas. Eu falei, eu tô trazendo essa tecnologia para o Brasil, chama Blue, BLU, Dev, esse sensor. Então, nesse aspecto, eu espero que essa tecnologia vingue. Ela é muito valiosa, 3 patentes, é um produto diferenciado realmente. Então, eu tenho investido meu tempo nesse empreitada de trazer isso para cá. A Redeira, ela é uma rede que tem uma estabilidade muito grande, ela tem uma tecnologia muito fera, assim. Lançaram um programa agora, um programa de embaixadores que eles lançaram recentemente, mas que eles não tinham. Tiveram lá no início, depois acabou. Mas eles lançaram um programa agora que é ajudar as empresas do Conselho de Governança da Redeira a desenvolver as suas aplicações usando a Redeira. Então, empresas como Hyundai, Mondelez e tal, elas vão receber agora uma consultoria dos times de devs da Redeira para construir as suas soluções usando a Redeira, porque isso vai ser uma cobrança que vinha sendo feita pela comunidade, que isso não era divulgado, até mesmo porque as empresas não querem muita propaganda em cima das coisas que elas estão experimentando, vamos chamar assim, seja por concorrência, seja por outras razões. Então, então a Redeira lançou um programa, eu acho que isso é um programa muito interessante, eu acho que vai atrair, inclusive a Magazine Luiza é um dos membros do conselho da Redeira. Eu acho que isso vai atrair, dar muita visibilidade para a Redeira com esses projetos. Cada Projetos no mundo projeto. real de Uhum. empresas 500 maiores do mundo. Ela É, eu acho vai trazer muito, muito, muito usuário e transações, Eu né? acho, Uma eu empresa acho que isso aí vai destravar muita coisa, entendeu? Não vai ser nem o varejo que vai destravar, não vai ser. Eu vai ter tudo. estou com muita fé nesse projeto, nesse programa que começou agora. Eu acho que ele tem uma pegada muito boa. Uhum. A H-Suite, cara, eu estou trazendo a H-Suite para o Brasil também, assim, já tem algum movimento aqui, mas o mais importante da H-Suite agora é a nossa migração para Ripple também. Então, estamos
transformando o projeto. A G-Suite, ela é uma proposta de evolução ao smart contract. Você não precisa usar smart contract para programar. Você pode ser um desenvolvedor de JavaScript, TypeScript. Você pode desenvolver sua aplicação usando as APIs da G-Suite em cima da Redeira, mas não só. Você vai poder fazer o deploy da sua aplicação na Redeira e na Ripple ao mesmo tempo. Então, sua aplicação, seu app pode trabalhar em mais de uma rede. E a gente está indo mais no modelo agnóstico. Então, é chain agnostic. Então, de tal forma que as aplicações desenvolvidas uma vez possam ser replicadas em vários ambientes para criar essa camada de abstração das redes, né? Não necessariamente ficar preso às redes. Isso. E então, assim, esse é o que eu espero aí nos próximos 12 meses aí do Perfeito. cenário aí. Essa jogada, ideia de agnóstico, eu acho que é o que, assim como eu imagino que o Projeto Fera seja, e muitos projetos acabam sendo isso, porque quando a infra sumir, que a gente pensa que vai chegar lá, né, como falamos, não importa em qual chain tá, importa que tá rodando. Então, você tem que pensar em ser assim. E você não consegue fazer isso com o smart contract, porque o smart contract é residente dentro da rede. No caso do A-Suite, a lógica de inteligência ela está fora da rede. Então, a mesma lógica que você está usando aqui, né, o seu deploy vai para todas as redes. Né? Se eu desfaço um deploy no smart contract dentro da Redeira, que ela tem no EVM, ela é uma máquina virtual Ethereum também, mas eu posso rodar isso na Avalanche, sei lá, Avalanche não, na Solana, posso rodar em outras que são EVM compatible, mas eu tenho que fazer o deploy, o cara precisa acessar aquela rede, e no caso de você tirar isso, trabalhar isso fora, né, a sua aplicação ela está um pouco livre, né? Eu quero ativar naquela rede, lógico, vai ter alguma complexidade, alguma questão, mas assim, em geral, você não está mexendo no smart contract, você não está fazendo um deploy de um smart contract. Então Consegue ligar ela mais facilmente em qualquer chain. Exatamente. Uma aplicação, a mesma aplicação para várias chains. Abstrair isso aí. E você não precisa entender, o desenvolvedor não vai precisar entender muito disso. É uma camada que meio que abstrai um pouco essa complexidade da cabeça. Ele não vai precisar estudar Ripple para implementar o produto dele e usar a tecnologia da Ripple, entendeu? Interessantíssimo isso aí. Esse é o caminho que a gente está indo. Boa. Para finalizar isso ali, era para finalizar, mas nós não falamos ainda de off-chain, né? Então, dá um... Bom, mas aí você também tem toda a propriedade, né? Co-founder aí. O Luiz... Então... mas pode falar. Luiz, eu e outros aí, o John, o pessoal, desde 2022, se não me engano, né? Nós nos reunimos. Segundo semestre de 23. Algumas pessoas representantes das chains, e o projeto tem uma ideia muito boa, bacana, de levar essa educação sobre blockchain para o Brasil e criar hubs e trazer pessoas interessadas para construir, para educar sobre o assunto. E nos reunimos de novo, então, este ano, né, em maio, lançamos o Off-Chain Brasil, que é um braço aí do Off-Chain Global. Já existem mais de 90 cidades, né, espalhadas. 80, 90 cidades por aí. E trouxemos, então, agora para o Brasil para criar esse primeiro passo. E aí, do Brasil, a gente vai criar Off-Chains cidades. Off-Chain Chapecó, de preferência, aí que nós queremos trazer, Off-Chain BH, Off-Chain São Paulo, Off-Chain Floripa, para poder trazer as pessoas interessadas e ajudá-las a construir os seus próprios negócios e todo mundo construir juntos, né? Descentralizar essa parte da própria blockchain, conhecimento. E para pessoas que não têm o conhecimento, né? Nosso público é aquele que não sabe nada. Não sabe nada. E, por exemplo, como você falou do H-Suite aí, que traz o dev que não sabe nada de blockchain, que é dev Web 2, né? Ele pode hoje penetrar ali dentro e entender o básico do básico e já construir sua aplicação, então, em poucos dias, né? O futuro eu vejo que nós vamos ter aí processos de incubação e aceleração de negócios, né? Que possa ajudar todo mundo. A gente, inclusive, falando especificamente da H-Suite, a gente tem um fundo
a gente vem fazendo já fazem 1 ano e meio, eu acho, que a gente, tudo que é gerado, a gente reserva uma fatia que é para a 8 Foundation, né? Que é exatamente para financiar projetos, iniciativas de desenvolvimento, hackathons e coisas do gênero. Em breve isso vai estar disponível aí. Em 2026 a gente deve lançar isso oficialmente. Isso aí. A base está sendo criada. Vamos. Como a gente não teve financiamento nenhum, nós não tivemos nenhum VC, nada. Foi tudo comunidade que bancou, Nossa. desde o começo. Então, é a forma, né? Hoje nós somos uma non-profit, uma organização sem fins lucrativos, né? Doideira, né? A tecnologia, não, eu digo a 8 como um todo. Ah, tá. A 8 como um todo é uma non-profit, hoje é uma 501.3C, 501.3C, da lei americana, uma non-profit, uma DUNA, Uhum. uma organização, a DAO oficial e non-profit e tal. Então, assim, um dos objetivos é a gente doar, né? Todo o sistema é público para se usar, não tem objetivo, ele não gera receita, não gera lucro, não é que não gera receita. Ele gera lucro, mas não distribui o lucro. Pode ser bom. Esse lucro fica para a própria comunidade. Quem é a comunidade? Os holders de H-Suite. Né? Então, essa fundação é para estimular o uso da rede e tudo mais. Muito bom, muito bom. Então, É isso. conhecemos bastante coisa hoje. Aqui vou deixar links e contato do Luiz e da Off-Chain e da Ideira e tudo mais. E nos vemos no próximo, acho que em alguma próxima temporada com mais novidades, né, Luiz? Isso. Vamos lá. Assim que tiver coisa quente aí, a gente traz. Fechou, fechou. Muito obrigado, hein, Luiz? Valeu, obrigado, meu Até cara. mais.